Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Boa noite. A nossa palestra de hoje, o tema é como é a chegada no mundo espiritual. Vamos tentar explicar para vocês alguns fatos de como acontece essa chegada nossa quando a gente desencarna. Como é que acontece lá no mundo espiritual? Nós utilizamos para isso algumas coisas do livro Nosso Lar, né? O livro Nosso Lar, da Colônia Nosso Lar, do André Luiz, ele nos dá muitas dicas de como vai funcionar essa nossa nova vida. Vamos à palestra então. Aí perguntamos, né? Quem não tem conhecimento de como será a sua chegada? O que acontece a partir de agora? Muito bem, o que fazem os encarnados que voltam para casa? Bom, no item 1 nós estamos falando do desconhecimento da vida espiritual. Esse desconhecimento da vida espiritual caracterizará uma série de coisas, como veremos a seguir. No item 2, nós falamos que os desencarnados tentam conversar com as pessoas da casa. Tentam conversar com a esposa, com o marido, com os filhos, etc. Mas percebem que ninguém está dando bola para ele. No item 3, ficam vagando quando não são vistos. Ficam vagando pela casa, pelas imediações dos lugares que nós vamos. Nos acompanham, inclusive, quando nós falamos sobre os nossos problemas da vida. No item 4, os desconhecimentos espirituais não aceitam socorro. Aqueles que têm o desconhecimento espiritual não aceitam socorro. Não tem jeito, apesar de espíritos familiares, amigos, tentarem de todos os modos chamar a atenção para eles, mas a situação em que se encontram, do outro lado, no lado espiritual, sem o conhecimento necessário, não conseguem ver esses chamados desses parentes que também são desencarnados. No item 5, apesar de merecimento, esses espíritos não veem os entes queridos. Esses espíritos, apesar de estarem muito perto dos parentes encarnados, não conseguem vê-los na maioria das vezes. Muito bem, prosseguindo, vamos tentar entender o que representa o desconhecimento espiritual. No item 1, será que é certo falarmos descansou? Entre os humanos é comum as pessoas não esclarecidas espiritualmente dizerem que aquele que desencarnou descansou e agora está no céu descansando junto aos demais parentes. Isso não é uma verdade espiritual. No item 2, nós estamos dizendo que o espírito nunca descansa. Nós entendemos que o espírito nunca descansa, não como dizem popularmente na Terra. O Chico diz isso muito bem. Ele fala uma frase que os espíritos nunca descansam. Pelo contrário, chegam alguns a trabalhar até 24 horas no dia. E quando que ele descansa? Só no ventre materno. Então o Chico dá mais um lembrete para a gente, aí no item 3, o espírito só descansa no ventre materno. Ainda assim, depende muito dos seus futuros pais. No item 4, nós lembramos que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Isto é o que diz a Bíblia. Mas no Espiritismo, para nós entendemos diferente. Nós entendemos através da Gênese de Kardec que nós somos lembrados que a ciência explicou isso dos 6 dias em 6 períodos, ou seja, o astronômico, o primário, o secundário, o terciário e o 4º tenário. No item 5 temos um lembrete de Jesus,
quando ele fala em João 5,17. Meu pai trabalha até agora, e eu também. Bom, a partir de agora nós vamos falar como adquirir o merecimento na nossa chegada. Vamos lá. Agora nós falamos o seguinte: o espírito não descansa nem nas colônias espirituais, mesmo durante a sua evolução. Eles trabalham, mesmo evoluídos, eles trabalham até 24 horas ininterruptas. Nós vemos isso no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, com o Espírito Patrícia. No item 2 nós lembramos que existe trabalho para todos. Isso é uma coisa importante do mundo espiritual, ou mais precisamente, das colônias. Existe trabalho para todos, independente da profissão que exerceram na Terra. Mas temos, por exemplo, o caso de André Luiz no livro Nosso Lar, que queria exercer a medicina, mas foi esclarecido e passou a fazer trabalhos de limpeza no chão, nas câmaras de recuperação. Um outro lembrete importante no item 3. É exigido um mínimo de 8 horas e podem ter horas extras. Sim, é exigido nas colônias um mínimo de 8 horas de trabalho. Mas aqueles inscritos estão mais equilibrados, aqueles espíritos que estão mais equilibrados e com maior tempo na colônia, podem e devem fazer horas extras, de até 4 horas. Já aqueles que se adaptam à nova situação, praticamente nem dormem mais. É o caso da Patrícia, que nós vemos no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos. Ela fala que fica até 24 horas acordada. No item 4, nós vamos falar outra coisa importante, O que eles comiam? O que eles fazem nas colônias espirituais? O trabalho deles é inúmeros. Alguns na fábrica de sucos, outros na fábrica de tecidos, já outros em artefatos em geral. Enfim, os muitos serviços disponíveis, até lembrando da nossa vida de encarnal, onde temos vários tipos de trabalho. No item 5 nós lembramos que nós falamos sobre a colônia espiritual, ou da colônia Nosso Lar, do consenso que foi feito através de um livro, dizendo os espíritos a nós que já há mais de 100 mil trabalhadores trabalhando na colônia Nosso Lar. Mais de 100 mil trabalhadores. Isso o André Luiz nos fala e mostra para a gente como é importante trabalhar no mundo espiritual. Muito bem. Então agora nós vamos ver como é o descanso nas colônias espirituais. Tem descanso? Alguns precisam ainda de descanso? Lógico que alguns ainda precisam, como vemos em alguns relatos de livros sobre o mundo espiritual. Como desencarnado, continuamos com os nossos vícios e defeitos. Entre eles é necessário para alguns e até alimentação igual à da terra. Mas no item 2 nós perguntamos se todos têm remuneração. Lógico, todos espíritos que trabalham têm uma remuneração adequada à área de entendimento, que exerce suas funções, através da área de conhecimento, dos tipos de trabalhos e etc. Os espíritos recebem bônus hora, conforme seu trabalho realizado. No item 3 nós perguntamos o que é bônus hora. Bônus hora é uma recompensa inserida na ficha dos espíritos. Não é assim um papel monetário que é entregue a eles, não. É inserido na ficha deles espiritual. Não é papel moeda, como o nosso dinheiro. E ele pode ser duplicado e até triplicado, conforme o sacrifício dos espíritos, nos trabalhos que realizam na colônia. No item 4 nós falamos o que dá direito ao bônus hora. O que será, Sempre que o espírito faz algum serviço de natureza espiritual, esse pode ser muito mais substancial dependendo do serviço realizado. E com isso, ele consegue muito mais bônus horas, ou seja, duplicado e até triplicado. Nesse slide nós lembramos o que a colônia fornece aos trabalhadores. No item 1, nós vamos falar sobre pão e roupa necessária. A colônia oferece o básico para aqueles que ainda estão chegando
e não estão equilibrados para o trabalho. Eles recebem pão e roupas até ficarem preparados para trabalhar na colônia. Todos devem trabalhar, né? Aí a gente quer dizer, a comida que a gente usa como encarnados, ou seja, aquele que gostava, por exemplo, de uma macarronada, vai comer uma macarronada, e assim por diante. Nós continuamos com os mesmos vícios aqui da Terra, num primeiro momento quando a gente chega. E aqueles que se esforçam, o que acontece? No item 2 nós vemos, após a adaptação à nova vida espiritual, aqueles que se esforçam fazendo algo mais, passam a ter mais regalias, tais como roupas melhores, podem comprar casa, frequentar os eventos sociais, frequentar a escola dos ministérios, que são verdadeiras faculdades, e etc. No item 3 nós lembramos, e aqueles ociosos? Vestem o básico? Lógico, que aqueles que não se esforçam, ficam ansiosos, e mesmo nas colônias temos espíritos ainda acostumados ao plano terreno, que preferem ficar usufruindo do descanso, e por falta ainda do esclarecimento, temos muito disso. Quanto à evolução necessária, ficam ansiosos até que a ficha caia e procuram o trabalho necessário e um estudo para ter uma vida melhor, quando reencarnarem novamente na Terra. No item 4 nós falamos das 72 horas por semana que podem ser duplicadas ou triplicadas. Mas o que seria isso? Como vimos antes, é obrigatório pelo menos 8 horas por dia. Porém, aqueles que fazem o mínimo de 72 horas por semana, ou seja, as 8 horas diárias, mais 4 extras, podem ter suas horas duplicadas, em alguns casos até triplicadas. Dependendo do serviço que estão prestando, né, esses espíritos, existem trabalhos normais nas fábricas. Porém, aqueles que prestam o serviço em caravanas ao umbral, por exemplo, samaritanos, então essas caravanas desenvolvem muito mais preparo e equilíbrio para o espírito. Esses serão muito mais bem recompensados, que são os casos de triplicados. Bom, agora nós vamos falar qual o verdadeiro ganho do espírito, né? No item 1 nós falamos que é de natureza espiritual, lógico. O principal ganho do espírito não é necessariamente o bônus hora, como nós vimos, mas sim de natureza espiritual. André, que como vimos em nosso lar, começa com serviço de limpeza, mas aos poucos vai crescendo e passa a trabalhar junto com seu mentor em trabalhos no umbral, resgatando espíritos necessitados e também em viagens na Terra, não só prestando ajuda a encarnados, mas também a desencarnados que passam por momentos de desequilíbrio. No item 2 nós falamos sobre assiduidade e dedicação. Para os espíritos de natureza espiritual, é levado em conta a assiduidade, ou seja, o espírito está sempre pronto a servir em qualquer circunstância, sem pedir descanso ou temporariamente ficar afastado de alguma tarefa. Por outro lado, a dedicação também é importante, como vimos o espírito Patrícia, né, vivendo em nosso lar, vivendo no mundo espiritual. Ela está voltando de um trabalho no umbral e fica estudando em seu cantinho, para suas aulas na faculdade espiritual. No item 3, nós falamos sobre educação, experiência e possibilidade. As colônias oferecem estudo através de faculdades em que as matérias ainda nem foram ventiladas aqui na Terra, muito mais adiantadas, como por exemplo na colônia das Margaridas, onde o estudo é direcionado para a formação dos profissionais que cuidarão do câncer na Terra. Os oncologistas, por exemplo, enfermeiras e demais assessores, aprendendo técnicas e curas para essa doença que ainda nem se pensa entre nós encarnados. São formados médicos, enfermeiros e todos aqueles que, de um modo ou de outro, farão parte de equipes oncológicas aqui na Terra. E essas equipes, médicos e enfermeiros, eles vão encarnar na Terra e prestar serviços nesta modalidade.
Muita gente pergunta quantas casas poderão ter os espíritos no mundo espiritual, né? Essa pergunta é bem normal a nós encarnados, que somos ligados à materialidade. Se puder, não queremos só uma casa, queremos 2, 3. Então, no item 1, como dissemos antes, existem casas que são compradas no plano espiritual. Quantas casas poderiam ter cada espírito? Não é individual, para começar. Todas as casas compradas são familiares. As casas das colônias não podem ser individualizadas. Não pode cada espírito que desencarna comprar uma casa nova lá, diferente. Elas são, pelo contrário, feitas para uma família espiritual, que provavelmente vai desencarnar e vir morar nessas casas. Você já pensou? Aquele parente seu que já foi antes, ele lá no mundo espiritual, na colônia que ele estiver, ele tem a casa. Mas nessa casa estão os outros parentes também de você, que já foram. E você um dia vai estar lá também. Às vezes, aquele que parte primeiro adquire a casa. E nela vão viver os familiares desencarnados no futuro, quando chegarem ao mundo espiritual. Aí quantas casas por família, né? É apenas uma casa por família. E família, entende-se, além do marido, esposa, filhos, noras, etc., se entende também os agregados, outras pessoas que vão se formando durante a família. Acontece que com o tempo esse pessoal da casa vai reencarnando e vai diminuindo essa casa de habitantes. E novos vão chegando da própria família, quer dizer, não vão pensando que aquilo vai acumulando centenas e centenas de familiares, não. E vão reencarnando, e cada um que vai reencarnando vai abrindo espaço para um novo que vai desencarnando. E essa ida e vinda acontece normalmente no nosso mundo espiritual. No item terceiro a gente pergunta, qual o espírito que ganhou a medalha ao mérito e por quê? Olha, o mais famoso espírito que conseguiu essa medalha em nosso lar, por exemplo, foi a ministra veneranda do Ministério da Regeneração. Ela trabalhou mais de 200 anos na colônia e com mais de 1 milhão de horas de trabalho. Trabalho útil, sem esmorecer e sem reclamar. Foi um dos espíritos mais populares e com mais mérito que teve na colônia Nosso Lar, e entre quase todas as colônias que conhecemos. Bom, finalmente, onde fica Nosso Lar, né? Vamos falar para vocês onde fica a colônia Nosso Lar e em que cidade. No item 1 nós perguntamos qual a cidade. Olha, Nosso Lar fica na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente entre a cidade do Rio de Janeiro, Campos e Itaperuna. Existem outras colônias? Perguntamos no item 2. Existem milhares de colônias espalhadas pelo mundo inteiro. Só no Brasil foram catalogadas e são conhecidas 58 colônias espirituais, sendo algumas especializadas no tratamento de certos tipos de doença, bem como na formação de profissionais, para reencarnar e desenvolver novos tratamentos de recursos na Terra. No item 3 nós falamos, sabemos para qual colônia iremos? É uma curiosidade, né? Que nós encarnados temos, né? Para onde a gente vai quando desencarnar? Qual é a colônia nossa, né? Olha, pelo esquecimento, quando reencarnamos, não temos lembrança nem conhecimento da colônia que viemos. Via de regra, voltamos para a nossa origem. Porém, algumas alternativas viáveis envolvem sintonia com os encarnados de outras diferentes da nossa. Por exemplo, nos casos de casamento com espíritos de colônias diferentes, poderemos residir em colônias diferentes de nossa origem, bem como nos casos de doença, ao desencarnar, e que nós necessitamos de uma colônia específica. Nós mencionamos, por exemplo, a colônia das Margaridas, que o desencarne por câncer, quando é muito, muito dolorido, acaba indo para essa colônia para a recuperação. E provavelmente no futuro volte para a sua própria colônia. Bom, pessoal, terminando, esse tema hoje foi extraído de uma postagem de Sandra Cecília.
Ela postou isso aí no grupo Espírita Casa do Caminho de São Vicente, no site deles, né? E ela postou com o seguinte nome: o que acontece com o espírito durante um coma profundo? Se alguém quiser ler, está aí em aberto. Desejo a todos vocês uma semana maravilhosa e que fique com Deus. Boa noite a todos. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado. Assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente. Damos início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.